Renato Também Batista, em acredito que sim. entrevista Eu acho que ao o foco vai Antagonista, ser, responde primeiro, dúvidas e fatos sobre aos, Banco Master né, e a aos líderes manifestação do aí dia do 22 de Banco Master, janeiro que contra deveriam estar todo o na caso cadeia. do Hoje a Banco gente vê Master. o Fabiano Deixa o Zettel sendo like, se preso inscreve e há bora pouco tempo. entender. Tá. E para falar sobre as manifestações e o esquema do Banco Master, estamos com Renato Batista, coordenador nacional do MBL. Renato, muito boa tarde, bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. A primeira pergunta é, você vai ter que fazer uma triagem agora, porque é uma pergunta de muitas ramificações. O que é que mais te chamou a atenção nesse imbróglio todo que cada dia tem um episódio diferente do Banco Master? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite aqui aos amigos do Antagonista. Olha, o que mais me chamou a atenção nesse caso é a capilaridade política que o senhor Daniel Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel e os envolvidos nesse caso do Banco Master conseguiram obter, né? É um escândalo que você vai ver relações disso na esquerda, né? Principalmente se você for olhar para a origem dessa investigação, se você for ver como foi criado o Cred Sexta, né, que depois se tornou um ativo de crédito consignado importante do Banco Master e começou lá na Bahia, né, com servidores públicos municipais e estaduais da Bahia. Depois você vai ver as doações que foram feitas pelo Fabiano Zettel, à direita, né, nas eleições de 2022, a capilaridade que ele conseguiu ao obter investimentos de fundos de pensão de governos estaduais, mais precisamente do governo do Amapá, do Distrito Federal e do Rio de Janeiro. Esse foi o que mais colocou o dinheiro dos aposentados aí nos fundos ligados ao Banco Master, né? E todo esse dinheiro dessas pessoas, no final das contas, virou pó, né? Claro, tem o Fundo Garantidor de Crédito, que consegue ressarcir alguns dos clientes, mas basicamente a gente vai ver uma quebradeira geral. Os estados vão ter que arcar com esse prejuízo, e muito me impressiona o fato de a gente não ver uma repercussão, né, principalmente dos atores políticos, sobre esse caso. Parece que tem muita gente com medo de dar nome aos bois, de citar as pessoas, de citar as ligações que Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel fez com grande parte da política brasileira, né? Porque a gente está diante de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. É uma fraude gigantesca, com o envolvimento de muita gente. Essa história do BRB comprar o Banco Master, né, que eles tentaram fazer aí de última hora. Olha, eu olho para essa história e eu vejo que devia estar toda essa turma na cadeia. Essa manobra que eles tentaram para salvar o Banco Master foi ridícula, foi feita na frente de todo mundo e trataram isso com alguma normalidade. Essas pessoas deviam estar presas. Esse é um escândalo absurdo, e é justamente por isso que a gente está chamando uma manifestação amanhã na frente da sede do Banco Master. Wilson Lima. Meu caro, eu queria uma avaliação sua sobre a participação do ministro Dias Toffoli em todo esse imbróglio. O MBL vai meter o dedo na ferida, vai pedir um fora Toffoli, vai defender impeachment de ministro do Supremo, ou o MBL vai fazer como sistema, vai ficar de venda, vai imaginar que nada disso está acontecendo? Olha, se o Brasil fosse um país sério, o ministro Dias Toffoli já teria sido impeachmentado. É inadmissível que ele esteja à frente dessa investigação, ainda mais ele sendo sujeito, como vocês bem mostraram aqui anteriormente, com esse envolvimento ali no Resort Itaiaia, que depois foi comprado pelo Fabiano Zettel. Agora, aparentemente, já está na mão de um advogado ligado ao irmão mais velho do Joesley Batista. Então, ele não tem a menor condição. E mais do que isso, as medidas que ele tomou durante todo esse processo são inacreditáveis, né? Aparentemente, é uma confusão generalizada entre o STF, a Polícia Federal e a Receita Federal, né? Porque no primeiro momento, a primeira fase da investigação foi dada num juízo de primeiro grau. Depois disso, né, o Toffoli outorgou a si próprio os próximos passos da investigação, e a Polícia Federal já tinha pedido ao juiz de primeiro grau que essa investigação continuasse por lá. O Toffoli pegou para si a investigação, e aí começaram alguns vazamentos aí, né, com relação à esposa do ministro Alexandre de Moraes, um contrato escandaloso de 129 milhões, onde supostamente ela trabalharia a favor do banco em cortes superiores, e depois foi comprovado, né, inclusive por vocês, que ela pouco atuou nessa área, né, participou acho que de um processo nessa
em defesa do Banco Master em cortes superiores, e o caso do Toffoli é realmente escandaloso. Assim. Para mim, ele não reúne condições morais, éticas, de continuar, não só à frente desse caso, mas no STF. Duda? Renato, concordo com você, esse escândalo é um absurdo. Agora, ele é também um escândalo muito complicado, né? Porque começa ali falando de CDB, depois de TCU, e acho que a grande maioria da população tem dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Vocês têm já algumas palavras de ordem ali para conseguir atrair mais gente para a manifestação? O Wilson deu uma sugestão aí, fora Toffoli, vocês vão usar essa e tem outras também aí na manga? Também acredito que sim. Acho que o foco vai ser, primeiro, aos líderes aí do Banco Master, que deveriam estar na cadeia. Hoje a gente vê o Fabiano Zettel sendo preso há pouco tempo e solto no dia seguinte. O Daniel Vorcara também passou pouquíssimos dias na cadeia. Primeiro, essas pessoas precisam ser presas. Segundo, o Toffoli não reúne mais nenhuma condição de continuar à frente dessa investigação do STF em si. E também a gente está vendo agora o movimento do governo Lula de tentar nomear o senhor Otto Lobo para a presidência da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que deveria, de alguma forma, fiscalizar também essa questão toda. Um sujeito que está lá, que é importante dizer que foi indicado no último governo, mas agora o próprio governo Lula quer colocá-lo à frente da CVM, que já deu várias decisões, né, que favoreceram o Banco Master enquanto diretor da CVM. Então não dá para essa nomeação ser feita. A gente espera que o mínimo seja feito pelo Senado Federal, né? Claro que quando a gente fala de impeachment de ministro, a gente sabe que eventualmente não vai reunir os votos, né, ali no Senado Federal, porque tem muita gente com medo tanto de falar desse assunto, né, quanto de mexer com os privilégios da Corte Suprema, mas que ao menos a indicação do senhor Otto Lobo não seja aprovada, que esse sujeito não vá à frente da CVM, porque as decisões dele já mostrou de que lado ele está. Muito obrigado, Renato Batista, pela sua apresentação, sua participação aqui no Meio-Dia em Brasília e, sim, a apresentação dos seus argumentos em relação ao protesto de amanhã. Fim de mais um. Aqui é assim, papo limpo, pensamento afiado e zero repetição. Descansa a mente aí e aparece no próximo, que vai ser ainda mais direto. A onça corta.